Olá pessoal, eu sou a professora Mariana e eu vou apresentar com vocês hoje a atividade de mapa para ajudar um pouquinho vocês na hora de realizar essa atividade, ok? Então, vocês vão ver lá, a hora que vocês acessarem a atividade de mapa, que o título da atividade é a concepção de língua e os contextos de ensino no país. Só pelo título a gente já consegue perceber que a atividade vai discutir um pouco de todos os contextos, de todas as abordagens, de todas não, né? Mas da maioria das abordagens de língua no ensino, ok? Aí vocês vão ver que tem 3 textos. O texto 1 é esse que aparece aí para vocês, tá lá na atividade também. Eu não vou ler com vocês, tá? Vocês podem ler o texto, mas o texto vai falar sobre como o professor lida com as diferentes metodologias, com as diferentes abordagens em sala de aula e como às vezes ele é enxergado nessa situação de lidar com diferentes metodologias em sala. O texto 2, ele é uma charge e ele vai abordar os desafios de uso da tecnologia que a gente tem em sala de aula. E o texto 3, ele foi retirado de um site e ele vai falar da concepção de língua que a BNCC vai trazer agora aí atualizada para nós aqui no Brasil. A concepção de língua, a língua inglesa que nós temos no ensino, ok? Aí nós temos o enunciado. O enunciado eu vou ler com vocês. Os textos 1 e 2 apresentados discutem sobre metodologias e abordagens no contexto de ensino de língua inglesa. Já o texto 3 traz o conceito da língua estrangeira, em especial a língua inglesa, admitido pela BNCC, Base Nacional Curricular Comum, novo documento que rege o ensino básico brasileiro. Até aí, a gente já leu os textos e sabemos do que se trata. Considerando os aspectos apresentados pelos textos de apoio, ou seja, a gente vai considerar esses textos na nossa resposta, bem como os diferentes contextos de ensino de língua inglesa que um professor da área pode enfrentar no país, escreva 3 parágrafos dissertativo-argumentativos de 5 a 15 linhas cada, respondendo aos seguintes tópicos. Tá vendo que vocês têm 3 tópicos aí? Quando vocês acessarem o formulário de mapa, que está no ambiente de atividades de materiais extras de vocês, vocês vão ver que tem 3 ambientes diferentes nesse formulário para vocês responderem a atividade, ou seja, vão ser 3 parágrafos diferentes um do outro. Cada parágrafo vai ter que ter de 5 a 15 linhas e responder a esses tópicos. Então, tópico 1. Como as teorias metodológicas e de abordagem de ensino podem contribuir para diferentes contextos de ensino de língua inglesa. Ensino regular, ensino de escola de idiomas, ensino com livro didático, com material apostilado, etc. Isso que está entre parênteses no tópico 1 são sugestões de diferentes contextos de língua inglesa. Vocês podem trabalhar outros contextos e não necessariamente precisa trabalhar todos que estão aí entre os parênteses, ok? Vocês vão ter que o quê? Discutir as teorias metodológicas e de abordagem de ensino nesses contextos diferentes. Ok? Já eu explico melhor um pouquinho isso. Depois, na segunda parte da atividade, vocês vão responder ao tópico 2. Como a definição de língua pode interferir na dinâmica de ensino de língua inglesa, no contexto de sala de aula de ensino regular. Tá vendo que o tópico 1 se refere ao texto 1 de apoio da atividade e o tópico 2 não se refere ao texto 2, ele se refere ao texto 3 da atividade. Já o tópico 3 é o que se refere ao texto 2. Como o uso da tecnologia pode ser um desafio superado em contextos de ensino de língua precários. Então, esses tópicos de resposta, eles não são correspondentes diretamente dos textos de apoio, ok, pessoal? Vocês têm que prestar atenção nos textos de apoio e a hora que vocês forem responder, vocês fazem
essa menção ao texto de apoio correto, ok? Então, vamos aí para alguns aspectos que serão exigidos na atividade. Por enquanto, a gente viu os textos e vimos o enunciado. Vamos aos aspectos exigidos. Primeiro de tudo, obviamente que ele pode estar tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, mas tem que obedecer a norma padrão das duas línguas, ok? Nada de abreviação, nada de gírias, erros de português ou de inglês, ok? Não pode fugir ao marco de linhas, então é no mínimo 5 e no máximo 15, ok, pessoal? A atividade deve ser entregue em forma de texto, separado em 3 parágrafos. Como eu já disse, o formulário de mapa, ele tá separado dessa forma já. Então, obedeçam e escrevam dentro dessa separação. Os parágrafos devem abordar claramente cada um dos 3 tópicos exigidos pela questão. Lá no formulário também já está dividido por tópico. Tem tópico 1, e a tabela embaixo para vocês completarem o parágrafo. Tópico 2, a tabela embaixo para completar o parágrafo. Tópico 3 e a tabela. Então, sigam dessa forma, escrevam separadamente. O texto deve apresentar posicionamento crítico do autor, o autor é você, e não apenas cópias de ideias do texto de apoio. Então, você não pode só copiar o texto de apoio e nem só copiar outros textos que você já viu. Você tem que se posicionar criticamente. O que você acha sobre esse assunto? Não serão aceitos textos que apresentem apenas cópias de trechos ou outros textos, ok, pessoal? Se for só cópia, a gente sabe que é plágio, então vai zerar. Serão permitidas citações no texto se devidamente referenciadas, ou seja, eu quero copiar uma frase ou duas do texto de apoio porque eu acho que faz sentido e é um exemplo para o que eu estou falando no meu texto. Você pode copiar desde que ela esteja entre aspas e no final você coloque de onde você tirou entre parênteses. Qual é o texto, em que situação, se for de outro texto, nome do texto, página e tudo mais, ok? Vocês podem consultar a unidade 5 do livro da disciplina, que é a unidade que mais vai se referir a essa atividade. E também conhecimentos que vocês já tenham sobre o assunto podem ser acrescentados no texto de vocês, ok? Uma coisa que tem que ficar muito marcada, pessoal, para vocês atingirem a nota máxima, é que a resposta de vocês tem que se relacionar com os textos de apoio. E como eu disse, o tópico 1, 2 e 3 não são correlatos diretos dos textos 1, 2 e 3. Prestem atenção no que o texto significa e no que o tópico está pedindo, ok? O que tem que fazer no tópico 1, na resposta do tópico 1? O autor do texto, que é você, deve associar os pontos positivos de uma ou mais metodologia e abordagem em comparação com mais de um contexto de ensino, reconhecendo conscientemente que o professor não é reprodutor de metodologias, mas é capaz de adequar suas aulas aos seus contextos de ensino. Ou seja, vocês vão ter que escolher pelo menos uma metodologia ou abordagem e compará-la com mais de um contexto, tá, pessoal? Então, é pelo menos 2 contextos de ensino. E nessa sua comparação, o seu texto tem que deixar claro que você entende que o professor não é reprodutor de metodologias, ele não pode simplesmente reproduzir uma metodologia de uma forma apenas. Ele pode sim ser consciente na sua ação com essa reprodução de metodologias, que é inclusive sobre o que se trata o texto 1 de apoio. Então, se você fizer isso, você já vai estar relacionando com o texto de apoio, já vai estar cumprindo aí mais uma exigência para a atividade do mapa. O que tem que fazer no tópico 2, que é o segundo parágrafo? O autor do texto deve reconhecer, marcando de forma consciente no texto, que o conceito de língua interfere sim no ensino de língua inglesa, apontando pelo menos
um motivo que justifique essa interferência. Então, uma coisa que está dada é que vocês vão ter que dizer que o conceito de língua interfere no ensino de língua inglesa. E você vai justificar por quê, com pelo menos um motivo, no mínimo um motivo. E no tópico 3, o que vocês têm que fazer no terceiro parágrafo? O autor do texto deve apresentar pelo menos uma situação de superação do desafio de se usar a tecnologia em sala de aula. No mínimo uma, ok? Que você vai relatar a superação desse desafio, ou seja, o uso da tecnologia deu certo na sala de aula, ou como ele poderia dar certo na sala de aula, ok? E aí, a avaliação vai se dar dessa forma. Cada resposta de tópicos, se vocês atenderem ao que é para fazer nos tópicos, vai valer 2 pontos cada. O desempenho linguístico também vai valer 2 pontos, ou seja, a gente já tinha conversado que tem que estar dentro da norma padrão ou do português ou do inglês. E a formatação, pessoal, tem que estar formatado bonitinho, ou em letra Arial ou em letra Times New Roman, com fonte 12, o texto tem que estar justificado e tem que ter o espaçamento de parágrafo. Vocês vão escrever de 5 a 15 linhas. Nesse meio, vocês querem fazer 2 parágrafos? Então, 2 espaçamentos de parágrafos. Ou você quer fazer em 15 linhas um parágrafo só, um espaçamento de parágrafo lá no começo, ok? Qualquer outra dúvida, entre em contato com os seus mediadores, que estamos aí para ajudá-los na hora de resolver a atividade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.